Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever. É muito simples. Ao receber este link, clique em se inscrever. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. O nosso canal é um canal do ensino cristão. Temos uma diversidade de vídeos aqui e matérias para o seu aprendizado bíblico. Temos palestras para casais, somos palestrantes na área. Temos palestras em defesa da fé, pois somos palestrantes. Temos louvores, alguns momentos de cultos maravilhosos, a qual participamos, algumas mensagens edificantes. Temos também alguns trabalhos para crianças aqui dentro do nosso canal do YouTube. E além disso, como esta, toda semana, uma semana antes da aula acontecer na igreja, você recebe no nosso canal do YouTube um resumo da Escola Bíblica. Se inscreva e compartilhe com o seu amigo, com o seu irmão, com a sua irmã em Cristo. Peça para ele se inscrever, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. O título da nossa aula de hoje é Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Tema maravilhoso para aprendermos hoje. Antes de adentrarmos a aula, quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. 1 Samuel 2:2. Nenhum atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como a santidade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23. O Deus que santifica o espírito, a alma e o corpo. E Efésios 5:25-27. O Senhor Jesus é o santificador da igreja. Romanos 15:16. O Espírito Santo é o que santifica, pois ele é santo em si mesmo. E 1 Coríntios 6:11. A obra da santificação é realizada pelo Filho e pelo Espírito Santo. Apocalipse 15:4. Somente Deus é santo em si mesmo. E a palavra de Deus nos diz ainda mais, que sem santificação ninguém verá o Senhor. É o que diz em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática nos diz que santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente, do cristão, daquele que nasceu de novo, daquele que foi lavado e remido pelo precioso sangue do Cordeiro. Nosso texto de base para a nossa aula de hoje se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 23, que nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver,
que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestou nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele, credes em Deus que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então esse é o nosso texto de base para a nossa aula de hoje, aonde falaremos sobre santificação. Mas o que é santificação? O tema santificação, infelizmente, muitas das vezes é desenvolvido numa perspectiva negativa e perde-se a glória e a beleza que o assunto reflete, porque muitos têm por santificação apenas o exterior, aquilo que se vê. Muitos têm por santificação o que se veste, o que se coloca. Lógico que nós, como cristãos, temos que ser moderados em toda a nossa maneira de agir e de se vestir e de andar. Mas não é só isso que é santificação. A santificação não está simplesmente na roupa. A santificação está em algo que acontece dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Por isso, muitas das vezes, quando se fala em santificação, há algumas perspectivas negativas, porque as pessoas costumam apontar o dedo para quem eles acham que não está no padrão que eles acham correto, que eles acham que é santificação. Mas aprenderemos aqui que santificação nada tem a ver com a roupa, com o cabelo, com a maquiagem, mas sim com o caráter, com a transformação e o conhecimento que aquela pessoa adquire do Senhor Jesus. É preciso enfatizar que a vida de santidade está amparada na glória de Deus. O Deus Santo nos separou, nos tomou para Ele. Não há outra opção. Não podemos dividir sua glória, pois Ele não a dá a outra. Assim, santidade é a capacidade de viver aqui na terra, de modo que enalteça o nosso Deus. Quem experimenta verdadeiramente o novo nascimento não se contenta em viver de maneira menos elevada do que preceitua o Santo Evangelho. Fomos chamados para ser embaixadores do reino de Deus. Representamos um reino glorioso, majestoso e amoroso. Não há como desejar nada inferior a isso. Ou seja, somos filhos de Santo Deus. Somos filhos comprados e remidos pelo precioso sangue do Cordeiro. E se Deus é santo, o mínimo que se espera dos seus filhos, que eles também se santifiquem, que eles também se encham do Espírito Santo de Deus. Introdução. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita, inagualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Apocalipse 15, 4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santidade no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de se ter uma vida santa. Tópico 1. A santificação no Antigo Testamento.
A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade de seu povo, porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade de Deus a sério. Até porque, na antiga aliança, no antigo pacto, Deus matava quem profanava a sua santidade. Talvez você diga, e hoje, pastor Paulo? Não é diferente. Talvez você não morra fisicamente, mas há um punhado de crente na igreja morto espiritualmente. Já não sente mais a presença do Espírito Santo, já não falam mais em língua. Para eles tanto faz a água descer ou subir. Para eles é apenas mais um culto, porque perderam a santidade de Deus, profanaram a santidade de Deus e estão mortos no banco da igreja. A santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares, coisas, para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum e imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Levítico 10:10. Isso era santificação na antiga aliança. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Ezequiel 22:26. O verbo hebraico kodash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento, pois ele aparece 830 vezes, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar de uso comum para o serviço de Deus, consagrar. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. A consagração. Vimos o que é santificação, agora veremos a consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. Isso pode ser pessoas, coisa ou possessões. Levítico 27, versículo 28 e 29. A consagração e santificação são termos distintos, mas pode significar a mesma coisa, dependendo do contexto. Que façam vestes Arão para santificá-lo. Êxodo 28:3. Ou que façam veste para Arão se consagrá-lo. Nova Almeida atualizada. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas. Êxodo 30:30, e para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 3. A purificação. Vimos a santificação, a consagração, e agora veremos a purificação. O termo taor, puro, limpo, derivado do verbo taer, ser limpo, puro, e kodash, santo, do verbo kodash, pertence ao mesmo campo semático. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Isaías 6:3 e Abacuque 1:13. Como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Salmo 51, verso 10. Ezequiel 36, versículo 25. O termo equivalente a taer na Septuaginta é catarizo,
tornar limpo, limpar, purificar. E a kodash é agioso, santificar, consagrar. O adjetivo agios, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento como kodash, ou kodoash, ou kodeshem. Entre outras, são termos frequentes e importantes no Novo Testamento que nos mostra sobre santidade, consagração e purificação, algo que todo israelita devia fazer para Deus. A santidade revela a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus. Por isso, ela é elevada e não altera em nada o santo ideal de Deus para o homem, que é a sua imagem e semelhança. Nesse sentido, mostra-nos a beleza da santidade, o valor elevado de representar o reino de Deus com coerência, sinceridade de coração. O ideal santo está em Deus, não no homem. Ainda temos o Espírito Santo como a fonte de toda a santidade, que nos ajuda a manifestar o caráter de Cristo. Então aí está o significado de santidade. Tópico 2. A santificação no Novo Testamento. Vimos o Antigo, agora veremos no Novo. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança de caráter de Cristo, o efeito real da salvação na vida cristã, uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. Isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São iguais em poder, glória e majestade. Mateus 28, 19. De modo que a obra da santificação é um atributo divino e é realizada pela unidade na Trindade como pela Trindade na unidade. 1 Coríntios 6:11, 1 Tessalonicenses 5:23, 2 Tessalonicenses 2:13. São as três pessoas atuando na obra da redenção. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus Cristo pela fé. 1 Coríntios 1:30. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança de posição de pecador para santificado. 1 Coríntios 1:2. Isto é obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. 1 Coríntios 3:16, 2 Timóteo 1:14. Como que acontece essa mudança? Ele era traficante, deixa de ser traficante. Era homossexual, deixa de ser homossexual. Era ladrão, deixa de ser ladrão. Era prostituta, deixa de ser prostituta. Era mentiroso, roubador, caluniador, difamador, assassino, idólatra, adorava imagens e ídolos. Quando ele aceita Jesus, ele abandona todos os tipos de pecado, tudo aquilo que afronta a Deus. Isso é um processo do Espírito Santo, é um processo de santificação que acontece na vida do homem e da mulher que aceita a Jesus. Uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. João 3:3. Ao nascer, a criança continua o seu
crescimento físico e mental. Isso se aplica também à vida espiritual. Hebreus 5, 12, 13, 1 Pedro 2, 2. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Por quê? Progressiva, porque ela vai acontecer cada dia na vida do homem e da mulher de Deus. Ela não vem da noite para o dia. Ela começa o processo quando ele aceita Jesus, mas ela continua até o dia dessa pessoa chegar à presença do Senhor, seja através da morte ou seja através do arrebatamento da igreja. Provérbios 4, 18, 2 Coríntios 3, 18. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação e seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Gálatas 5, 7, Filipenses 3, 13 e 14. Assim é a santificação progressiva, que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, mas sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 é o nosso textuário que citamos. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Você quer fazer parte do arrebatamento? Quer ouvir o toque da trombeta? Quer ressuscitar na primeira ressurreição do justo? Seja santo, se santifique, mude as suas atitudes, seu caráter, as suas ações. Negue o mundo e comece a seguir a Cristo, porque sem santificação, esqueça, viu? Você não verá o Senhor. A santificação é o processo mediante o qual Deus está purificando o mundo da nossa atualidade e seus habitantes. Seu alvo derradeiro é que tudo e todos, as coisas animadas quanto as inanimadas, sejam purificadas de qualquer mancha de pecado ou de impureza. Com essa finalidade, ele tem proporcionado os meios de salvação mediante Jesus Cristo. E no fim dos tempos, ele pretende consignar ao fogo tudo quanto não pode ou não quer ser purificado. Apocalipse 20, 11. Ou seja, chegará o dia que Deus fará separação entre o impuro e o puro, entre o injusto e o injusto. Naquele dia, o Senhor fará separação dos bodes e das ovelhas, daqueles que serviram e daqueles que não serviram, daqueles que mudaram o seu caráter e a sua atitude de verdade, não apenas para o pastor ver, não apenas para as pessoas verem, porque a Bíblia também nos diz que naquele dia muitos dirão: mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas. E a Bíblia diz que ele nos dirá abertamente: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Que palavra dura, mas a realidade. É por isso que não adianta você curar, pregar, pular, não adianta passar 20, 40, 50 anos na igreja, não adianta nascer na igreja, não adianta ser batizado na igreja, não adianta você ir na igreja porque o pai e a mãe vai, não adianta você ir na igreja porque a sua esposa vai ou porque o seu esposo vá. Você tem que ir na igreja porque você quer servir a Jesus, porque você quer mudar a sua vida, porque o pai, a mãe, o filho, a esposa, o esposo não salva um ao outro. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Os cristãos também estão familiarizados com o conceito de santidade. Quando ensinou os discípulos a orar, o Senhor Jesus disse que deveriam começar com as palavras: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. Essa é a oração que Jesus ensinou. A palavra santificado é a antiga variante da palavra santo. A primeira e mais importante coisa que os crentes têm de fazer é deliberadamente separar o nome de Deus
como algo especial. Deus tem de ser o valor supremo dos crentes, os quais devem lembrar-se desse fato quando se dirigem a Ele. Então, muito triste quando esse conceito fundamental para a expressão da vida cristã se perde em uma oração formal, murmurada, sem pensar pela congregação eclesiástica. Ou seja, é muito triste quando não invocamos a santidade de Deus, porque Jesus ensinou-nos a orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Essa tem que ser a oração de todo cristão. Esse é o modelo de começarmos uma oração. Aí depois de santificarmos o nome do Senhor, depois de adorarmos ao Senhor, depois de reconhecermos ao Senhor, aí nós partimos para os nossos pedidos, para as nossas súplicas, para as nossas lamentações. Mas primeiro lembremos que o Senhor é santo. Não precisamos pensar muito para perceber que aos olhos de muitas pessoas Deus perdeu sua glória e valor, porque as pessoas hoje, até mesmo nos louvores, Vou dizer louvor, mas para mim não é louvor. Chamam Deus de você. Chamam Deus que parece que não tem poder, parece que perdeu o devido respeito de se falar com Deus. A santidade degenerou-se em um conceito exclusivamente negativo. Longe de pensar-se na santidade de Deus como algo glorioso, elas associam a santidade com a monotonia e ausência de vida e cor, o oposto da glória de Deus. Então a gente temos que tomar esse grande cuidado. A santificação aplicada ao crente. O Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor o seu padrão de santidade. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino, a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O texto de 1 Pedro 1, 13 e 16 não é diferente. O Estado de Israel como propriedade peculiar de Deus, reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19, 6 é revigorado na igreja. 1 Pedro 2, 9. O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive neles e por isso renunciaram às práticas dos gentios e hoje adoram o Senhor como único Deus. Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra. João 17, 17. Pelo sangue de Cristo. Hebreus 9, 12. E pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1, 2. Podemos afirmar como Donald Green que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação, através da qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isso está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexerico. Uma vida de santidade cheia do Espírito mantém distância dessas coisas. Alguém que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Então, se você se santifica, se você é de Cristo, se você tem o Espírito de Deus, você deve se afastar de violências domésticas, ou seja, brigas de marido e mulher. Você deve se afastar de mentiras, palavrões, intrigas e mexerico, fofoca. Quem tem o Espírito de Deus, quem é cristão, não participa dessas coisas, porque senão esse tal não é de Deus. Romanos
8:9, como falamos. Deus é santo e por isso exige santidade de seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 15:16. O que é ética? Vimos a santificação, santidade, consagração. Vimos o que é mudança de caráter e agora o que é ética. A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em Provérbios popular, usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado, à luz das escrituras sagradas. Trata-se da parte da teologia, que estuda o padrão de conduta, conforme a vontade de Deus. Romanos 12:1-2. O fruto do Espírito tem implicações éticas, e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito na vida do cristão. Isso agrada a Deus e as pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Mateus 5:16. Ou seja, a nossa vida tem que ser exemplo para os fiéis. Não há como sermos cristãos e sermos mundanos, pois a luz, ela brilha nas trevas, e nós somos chamados de luz. Nós somos chamados também de sal. O sal é o que dá sabor e faz diferença no alimento. A minha vida e a sua vida tem que dar sabor a este mundo, tem que fazer diferença neste mundo. Subsídio teológico. É impossível e não há base bíblica para se crer que um avivamento que só recebe o Espírito Santo como inspirador da palavra ou da ação e não da santificação pessoal também continue no seu poder. Entristecer o Espírito de Deus por falta de santificação. Efésios 4:30. Com certeza termina também na extinção do Espírito de Deus, na sua manifestação. 1 Tessalonicenses 5:19. O plano divinamente equilibrado revelado no Novo Testamento é onde o Espírito Santo se assemelha na origem, tanto do fruto como do dom, e para as duas abençoadas fases da nossa redenção. Ele é bem-vindo e obedecido. Também existe o erro de que receber o batismo com o Espírito Santo torna o crente sem pecado, perfeito ou algo parecido com isso, o que não é verdade. A verdade bíblica é de que em seguida ao batismo com o Espírito haja uma grande porcentagem de santificação pessoal, porque aí a pessoa quer começar a mudar, mas ainda é necessário no crente que ele deixe o Espírito Santo fazer esse processo de limpeza nele. E aí, como filhos de Deus, continuemos a andar no Espírito, para que haja realmente a verdadeira transformação. Gálatas 3:2-3, 5:16-25. É inútil pensar que qualquer bênção ou experiência possa substituir um andar contínuo no Espírito, por mais útil que tal bênção possa muitas vezes ser. Se eu não quero, se eu não permito, se eu não deixar o Espírito Santo de Deus agir na minha vida, ele não agirá. Deus nos ama e nos chama à santificação e à salvação, mas ele respeita a nossa escolha, a nossa decisão. Conclusão. Sobre a santificação, precisamos saber o significado, a sua importância, a sua necessidade.
Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você agora mesmo a se inscrever. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém?